Eu queria começar dizendo para vocês que é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês para trocar ideias sobre a questão da carreira internacional, da possibilidade de fomento da universidade para projetar isso. A ideia também, de certa forma, é contar alguns segredos que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, e as pessoas não me contaram esses segredos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa é a ideia. Estou vendo que o pessoal está chegando, estou dando um tempo para o pessoal sentar, né, para a gente poder ficar tranquilo e começar a falar. Eu queria dizer também que é uma fala aberta, eu vou deixar o meu contato por QR Code, se vocês quiserem depois mandar mensagens ou tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Por que isso? Porque eu vou mostrar para vocês alguns links de bolsa de estudo no exterior. Então, se vocês tiverem interesse depois em receber, eu posso encaminhar para vocês se vocês entrarem em contato. Essas são as coisas que eu gostaria de compartilhar. Vamos começar. O negócio é o seguinte, gente. Eu primeiro queria falar para vocês que hoje eu estou na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Mackenzie. Aliás, tenho que falar com carinho, porque meu chefe está aqui, o reitor, está sentado aqui na primeira fileira. Então, a gente desenvolve um trabalho que coordena toda essa parte da pesquisa, do estrito sensu, do lato sensu, da educação continuada e da inovação do Mackenzie. Mas a minha vida inteira foi na universidade, eu sempre amei isso, é o que eu amo fazer na vida. E de certa forma eu gostaria de compartilhar algumas coisas dessa história com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que dois professores marcaram a minha formação acadêmica, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, na época, na PUC São Paulo, só tinha PUC e USP quando eu fui fazer mestrado em Direito. E eu fui fazer meu mestrado e um professor me pediu para fazer um seminário lá na frente. Isso já aconteceu com vocês, fazendo esse seminário na frente da sala de aula? E aí, ele falou que a minha fala tinha sido uma fala péssima, horrível, na frente de toda a classe. Que eu tinha falado uma frase imbecil. E aí eu falei, professor, eu cometi naquele dia meu primeiro erro da vida acadêmica. Eu falei, professor, para falar a verdade, essa fala não é minha, é do seu chefe. Eu peguei esse texto aqui do seu chefe, o professor Paulo de Barros, que é o titular aqui da casa, e aí cometi meu primeiro erro da vida acadêmica, porque eu li aquele trecho na frente de toda a classe. E o professor não ficou feliz, porque ele tinha acabado de chamar o chefe dele de imbecil, não foi legal. Outra coisa que eu aprendi, não chame o seu chefe de imbecil por um texto dele que você não leu, que ele fica sabendo no dia. Então, naquele semestre, o professor ficou chateado comigo e ele falou para mim, olha, você tem que sair da minha aula, você leu o negócio, me humilhou na frente dos alunos, você tem que trancar a matrícula nesse semestre. Gente, eu fui obrigado naquele semestre a trancar a matrícula do meu mestrado. E aí eu passei o final do semestre no limbo, assim, pensando o que eu ia fazer da vida. Eu não sei se vocês, na vida de vocês, já passaram por algum momento desse de incerteza do qual caminho você vai seguir. E aí, um outro professor falou para mim, muda para constitucional, muda para outra área do direito. E ele pegou aquele artigo que o professor falou que era imbecil e publicou como melhor artigo da classe da turma naquele ano. É como se ele me resgatasse do limbo. E aí ele falou para mim, você tem disponibilidade para ir para o exterior? Aí eu falei, professor, é o tempo de eu terminar o namoro e arrumar a mala. É que o namoro não estava dando certo, gente, só isso. Aí ele falou para mim, tudo bem, mas é para daqui a 3 meses. A Flávia Piovesan, a professora, volta e você vai para Harvard. Eu te faço uma carta de recomendação. E aí eu falei, professor, eu estou à disposição. E 3 meses depois eu embarquei e fui para Harvard. E lá eu fiquei com o professor Richard Parker, que foi incrível, mudou minha maneira de pensar academicamente, mudou minha maneira de pesquisar, mudou tudo. E depois eu fui para Nova York com o Norman Dorsey, e fiquei um tempo em Nova York. Isso para mim foi muito importante.
E esses dias eu estava dando uma aula, eu dou uma aula sobre didática do ensino superior, e eu perguntei para os alunos, qual a experiência que mais marcou vocês na universidade? E quase 90% deles falou que a experiência que mais marcou a vida deles foi a experiência da internacionalização. Foi um intercâmbio que eles fizeram, foi uma viagem que eles fizeram a estudo, foi uma possibilidade que eles tiveram de estudar ou de trabalhar no exterior em algum momento da vida deles. E eu percebo que as pessoas que fazem isso, elas de certa forma têm uma segurança diferente em algumas coisas, elas têm uma autonomia, um amadurecimento. E eu pensei assim, por que tanta gente não vai para o exterior? E eu fiz uma pesquisa, descobri que as pessoas não vão. Primeiro porque elas às vezes não têm tempo de sair dos seus lugares e elas ficam com medo de perder o espaço, de perder o local. Mas a experiência mostrou, dessas pessoas que foram, que na verdade a carreira delas depois progride. E a segunda coisa é o dinheiro. As pessoas falavam, tudo bem, mas eu não tenho dinheiro para passar 6 meses em Londres. Eu não tenho dinheiro para passar 6 meses em Nova York. E aí eu pensei em compartilhar alguns segredos e algumas estratégias para que vocês possam vislumbrar isso na vida de vocês. Essa é a ideia. A primeira coisa que eu descobri é que no Brasil a gente confunde às vezes grupo de estudos com grupo de pesquisa. Quando eu estava lá, eu percebi que todos os grupos de pesquisa deles eram de pesquisa aplicada. E as reuniões duravam muito pouco. Hoje, meu grupo de pesquisa dura meia hora a reunião, uma vez por mês. Todos que estão aqui estão convidados para participar. Inclusive, vocês podem entrar online. E olha só, a gente mostra quais são os projetos de pesquisa, quais são as oportunidades de bolsa, quais são as oportunidades de carreira, de projetos, e aí você faz um juízo de valor se você quer ou não fazer parte disso. O grupo de estudos é um grupo que aprofunda conhecimentos da graduação. Então eu dou um texto para vocês e falo assim, a gente vai discutir aqui Foucault, a gente vai discutir o último texto do Barack Obama, e aí a gente fica discutindo o texto há 5 horas. Isso é grupo de estudos, é um grupo que aprofunda conceitos da graduação. Então a gente tem que começar a ter uma prática de pesquisa mais profunda no Brasil. E aí o que o Mackenzie resolveu fazer? A gente resolveu fazer os roadshows. O que são os roadshows? Espero que passe esse vídeo, porque está bem escuro, né? Os roadshows são o seguinte, gente. A gente foi para Stanford em 2017 e eu perguntei para o Jim Cavallaro como é que a Universidade de Stanford funcionava. E ele falou, Felipe, nós captamos esse ano para os nossos alunos, em bolsas, em pesquisas, em projetos, $1 bilhão. Eu falei para o Jim é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu falei para ele, Jim, $1 million? Ele falou, no, $1 billion. Todos os alunos de lá praticamente têm bolsa. Todos os projetos são financiados, os professores têm uma qualidade de vida. Mas o que eles fazem? Eles trabalham com as empresas. Então eles conversaram com todos os RHs das maiores empresas do Vale do Silício e verificaram quais eram as maiores necessidades deles, quais eram as coisas mais importantes dentro do treinamento dos funcionários e começaram a trabalhar, Stanford começou a trabalhar com as principais Big Techs. Aí eu lembrei de um vídeo, eu acho que vocês só vão conseguir ver por essa televisãozinha, porque aqui não sei se vocês estão enxergando bem, assim, tá muito ruim, né? Tem uma série chamada The Big Bang Theory, vocês já ouviram falar? E tem o Sheldon Cooper, que ele é um físico. E ele fala que as pessoas não têm que se relacionar. Ele fala, por que eu sou um físico, eu estou na universidade, por que eu tenho que me relacionar com a empresa? Por que eu tenho que ir lá pedir dinheiro para a empresa financiar alguma coisa? Por que eu tenho que falar com as pessoas comuns? Eu sou um físico. E aí a namorada dele, a Amy, fala assim para ele, olha, eu se fosse você descia lá e falava com eles, explicava a sua pesquisa. Aí ele fala, por que eu tenho que descer lá? E aí a Amy... And consider this. Without you to make the case for the physics department, the task will fall to people like Leonard and Rajesh. Are you trying to scare me? Because you're succeeding. Well, then prepare to be terrified. If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department. Oh, dear, no, not the dirt people. Or worse, it could go to the liberal arts.
quando ele fala das humanidades, ele fala um pouco daquele nojo que a física tem, às vezes, das humanidades. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu passei por isso várias vezes. Uma vez eu fui para o CNPq e o presidente, que era da física, falou que direito não era ciência. Então, eu sempre penso que existem muito mais financiamentos em algumas áreas, como engenharia, etc., porque, às vezes, na biologia, os isótopos são iguais aqui na Antuérpia. Mas cada vez mais as humanidades estão tendo financiamento. Cada vez mais a psicologia, cada vez mais as letras, cada vez mais o direito, cada vez mais a administração. Então, eu quero compartilhar com vocês uma série de oportunidades que a gente tem aqui. Vale muito a pena você fazer parte de um grupo de pesquisa. Poxa, mas eu posso fazer parte de um grupo de pesquisa da universidade? Pode. Você pode fazer de duas formas, obviamente. Vários RHs estão fazendo agora com a gente esses roadshows, estão marcando, a gente está conversando no Mackenzie. E, por exemplo, semana passada teve a Klabin lá. E aí a Klabin falou, a ideia nossa, ou a Gerdau, por exemplo, teve lá, a ideia nossa é que algumas pessoas façam mestrado profissional. E o mestrado profissional é muito legal porque você não precisa escrever uma dissertação, você pode apresentar um protótipo, um produto, etc. Então, para quem está trabalhando é muito mais fácil tocar isso na administração, em outras áreas. Ou tem a possibilidade de você fazer parte do grupo de pesquisa como pesquisador. Você está no RH de uma empresa, você está trabalhando em alguma empresa em outra função, mas você tem uma expertise em alguma área. Você trabalha em tecnologia, você trabalha em recursos humanos, você trabalha em administração. E às vezes no grupo de pesquisa da universidade a gente precisa da sua expertise. Então trocar experiências com vocês vai ser muito importante para a universidade. A gente tem uma possibilidade grande de networking lá. As pessoas começam a conhecer todo mundo de outras áreas. E você conhece outras possibilidades de trocar ideias. E o espaço da universidade é um espaço muito interessante, muito rico. Eu vou mostrar para vocês um cara que me inspira muito, que é o Guy Kawasaki da Apple. O Guy ouve todos os pitches, os discursos de venda de quem quer que a Apple financie alguma coisa. E ele falou uma vez que quando ele entrou em Stanford, ele não tinha... Quando ele entrou em Berkeley, ele não tinha conhecimento nenhum lá, porque ele veio do Havaí. Ele era havaiano. E ele conheceu um colega de classe na universidade, o colega de classe falou para ele, você é um cara muito bom, vem trabalhar comigo na Apple. E ele falou que graças a esse colega de classe, ele foi trabalhar na Apple. Então a possibilidade, aliás tem um livro sobre isso, né, Cauda Longa, a possibilidade de você fazer um networking dentro de um espaço onde vocês têm interesses em comum é muito maior. E aí você consegue, e hoje a gente tem possibilidade de você ter uma passagem financiada, você tem a possibilidade de ter uma bolsa no exterior, você tem a possibilidade de estudar fora, tudo isso com um projeto de pesquisa, um grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa funciona desde 2006. Está credenciado lá no CNPq. E aí esse grupo de pesquisa, a gente fala sobre todas as questões de Estado e economia, mas a gente tem uma série de outras capilaridades. A gente tem prevenção do tráfico de pessoas, seres humanos, a gente tem a questão de administração, um monte de outras coisas focadas nesse projeto. Mas da mesma forma do meu grupo, tem vários outros grupos na administração, na engenharia, na biologia, nas letras, em outras áreas que vão poder trabalhar conceitos interessantes para você. A gente começou a fazer um dashboard para poder mapear como a gente podia trabalhar com as empresas de uma forma mais ampla. Como é que foi esse dashboard? A gente fez uma plataforma, criou uma coisa dentro do Mackenzie, onde a gente monitora todos os dados da nossa pesquisa. A gente sabe exatamente o que cada professor está pesquisando, como é o founding da universidade, como isso pode funcionar, aonde publica, como publica, quais são os maiores índices de publicação, individualmente, quem publica, aonde publica. Eu sei exatamente quais são as palavras-chave que os professores estão pesquisando, o que eles estão trabalhando. Por quê? Porque assim eu consigo me aproximar muito mais da empresa também e da sociedade como um todo. Eu sei exatamente quais são as demandas e como essas demandas aparecem. E sei se os meus professores estão adequados e estão pesquisando aquilo. E eles conseguem trocar comigo essas informações. Os coordenadores de pesquisa conseguem mostrar para nós, inclusive, a produção
integral disso. Sei exatamente por unidade, criei esse dashboard. Agora, interessante é que com isso a gente vê o impacto do Mackenzie no mundo. A gente começa a ver aonde o Mackenzie atua e como ele atua e como as nossas produções estão impactando no mundo todo. Pra vocês terem uma ideia, teve um aluno nosso que o sonho dele era pesquisar direito do mar. E a gente descobriu que o maior centro de pesquisa em direito do mar era a Austrália. E a gente conseguiu uma bolsa, ele foi morar na Austrália 6 meses para pesquisar o direito do mar. A minha orientanda, a Mayara, o sonho dela era pesquisar meio ambiente. E a gente descobriu que tinha um professor em Berkeley, que era uma das maiores autoridades em meio ambiente e ecologia. E ela foi para lá passar 6 meses estudando com ele, com bolsa também. Aí tem a Larissa, outra estudante nossa. A Larissa, o sonho dela era fazer uma dupla titulação na Espanha, em Salamanca. Ela conseguiu 2 bolsas, uma do Santander e a outra da CAPES. E ela foi com 2 bolsas para a Espanha. Então, as possibilidades são efetivas. Com isso, a gente aumenta o número de projetos de pesquisa e aumenta o número de financiamentos para a universidade, dentro da parceria com as empresas. Esse ano, por exemplo, o ano nem terminou e só a parceria com as empresas nós já captamos mais de 35 milhões de reais para o Mackenzie. Para projetos de pesquisa e para outras áreas. Mesmo durante a pandemia, esse valor cresceu. Uma das nossas maiores parceiras e novas parceiras é essa empresa aí, o Google. O Google resolveu financiar o nosso laboratório de inteligência artificial e direito. E esse é o novo projeto que a gente tem. O Google investiu R$500 milhão agora no Mackenzie para fazer um laboratório para discutir inteligência artificial e como isso impacta nas nossas vidas. Além disso, a gente já tem desde 2018 9 projetos com o Facebook. Essa foi a primeira carta. Quando eu fui para Stanford e o Jim Cavallaro falou que eles tinham ido para Vale do Silício trabalhar com as empresas, eu pensei, a gente tem que se aproximar cada vez mais das empresas, como eles fizeram. E aí a gente foi para o Facebook, mandou um e-mail para eles e explicou que eles eram a instituição mais processada no Brasil em ano eleitoral. Mais processada do que partidos políticos, do que pessoas jurídicas. E o Facebook falou, essa pesquisa nos interessa. E aí a gente começou a trabalhar fake news e direito eleitoral. E aí entrou computação, comunicação e direito. 3 cursos juntos para fazer essa pesquisa para o Facebook. E a gente fez uma pesquisa, começamos com uma doação, o Facebook respondeu em 1 semana e meia que ia durar $50 mil para o Mackenzie. 1 semana e meia depois de preencher o formulário. E agora, a gente já está, desde 2018, com 9 projetos e R$2 milhões. A gente já teve 16 alunos bolsistas do Facebook que estudaram a graduação com o Facebook. E aí isso nos levou a Berkeley. E a gente teve um curso lá que a gente coordenou em Direito e Tecnologia. Tudo financiado dentro de um projeto de pesquisa, gente. Eu não gastei R$1 do meu bolso. E a gente foi visitar o nosso patrocinador. Foi visitar a cidade do Facebook. Que é uma cidade incrível. Que eu fui recebido pelo pessoal de RH. A chefe de RH lá me recebeu. E ela mostrou que eles tinham um mecanismo totalmente diferente de trabalho. Onde tudo era de graça para os funcionários, onde eles podiam trabalhar o tempo todo, mas podiam também, a cidade do Facebook, tudo é de graça. Então tem pizzaria, tem lanchonete, tem tudo. Outra coisa que eu também me assustei é porque tinha um negócio chamado Margarita Land. Aí eu falei, Margarita? É aquela bebida que tem tequila, vocês têm aqui dentro isso? Aí eu falei, se fosse no Brasil, isso do direito dava justa causa, né? Aí ela falou para mim, não, quando a gente montou a primeira sede do Facebook no Palo Alto, a gente tinha uma Margarita Land na frente e a gente sentia falta disso. Então a gente ofereceu para ele se ele não queria abrir uma aqui dentro. É a única coisa que é paga aqui dentro é a Margarita, o resto é tudo grátis. E ali onde a gente está ali atrás, está vendo aquele prédio ali atrás, Hacker? Ali é um prédio que chama Arcade. É só de videogames. Os funcionários podem passar a tarde jogando videogames, etc. São só fliperamas e videogames para os funcionários. Uma loucura.
A cidade é muito linda. Enfim, daí a gente foi para Columbia e para o Harvard Club de Nova York. O Harvard Club de Nova York tem uma simbologia muito grande para mim. Que quando eu era estudante, eu fui até Nova York e eu tinha acabado de voltar de Harvard, eu tinha carteirinha da biblioteca. E aí eu fui até o Harvard Club e tentei entrar. E aí o sujeito falou para mim, você não pode entrar. Aí eu falei, por que eu não posso entrar? Porque você é estudante, você não é nada do Harvard Club. Eu falei, mas eu tenho a carteirinha da biblioteca do Harvard. Aí ele falou, rapaz, você não é sócio. Aí eu falei para ele, mas eu não posso entrar para conhecer, para ver se eu quero ficar sócio? Não. Falei, mas meu professor está aí dentro. Aí ele falou, pede para o seu professor sair e falar com você não pode entrar. Aí eu olhei para trás, né, fui embora, né, e pensei assim, um dia eu vou entrar aí e vou dar uma palestra nesse lugar. Em 2018, eu coordenei um curso no Harvard Club, fui recebido e jantei no salão principal desse lugar e pensei, tá vendo? A gente pode lutar e pode fazer uma carreira internacional e pode conquistar o que a gente quer. Para mim foi uma quebra de paradigma na minha vida. A gente tem uma série de agências de fomento nacionais que estão financiando públicas, por exemplo. Aqui é uma agência de São Paulo, a FAPESP, por exemplo, super conhecida, mas tem CNPq, CAPES, FINEP. Eu, por exemplo, sou bolsista do CNPq. Eu recebo todo mês um valor na minha conta para fazer pesquisa. Essas são algumas das possibilidades extras. E é legal que eu poderia ter qualquer outra profissão e, ao mesmo tempo, ter essa bolsa do CNPq. Eu poderia até ser juiz de direito e ter essa bolsa do CNPq para fazer pesquisa. Gente, eu coloquei para vocês o site da FAPESP só para vocês verem. Tem vários tipos de bolsa o tempo todo e para qualquer pessoa, desde iniciação científica até graduação, até pós-graduação. Mas tem também os financiamentos internacionais. Várias questões de financiamento privado, nacional e internacional. Aí você tem, esses são os nacionais, mas tem eventos internacionais que você pode fazer com eles. O Santander, por exemplo, como eu falei, minha aluna foi para Salamanca com ele, com a bolsa dele, 4 mil euros. E aí, você tem uma série de questões de meio ambiente, do Parque Tecnológico de Itaipu, da Natura. Mas se você for para a Natura fazer alguma coisa sobre pesquisa, você vai ter que fazer um pitch para eles, convencer. A Fundação Ford também, nos Estados Unidos, ela fala que, a Ford Foundation, ela fala, eu posso financiar qualquer pesquisa sua se você me convencer que ela é boa. E aí eu peguei e comecei a treinar os nossos alunos para fazerem pitch. Minha inspiração, de novo, o Guy Kawasaki. O Guy Kawasaki desenvolveu uma métrica para você fazer reuniões na vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois do Guy Kawasaki. E eu coloco isso em todas as minhas palestras, em todas as minhas coisas, quando eu estou no dia a dia. Ele fez a técnica do 10, 20, 30. The seventh thing is you need to follow what I call the 10-20-30 rule. I have this thing called Meniere's disease. Meniere's disease has 3 symptoms: hearing loss, tinnitus, which is a constant ringing in my ear, and sometimes I get dizzy or vertigo from this inner ear affliction. Medical science has tried to figure this disease out. They think it may be too much salt in your diet, too much retention, too much caffeine. That's why I don't drink too much Mountain Dew. Too much stress, allergies. There's a bunch of theoretical reasons. I've tried to cure it with all of these, controlling all those factors. I will tell you, though, I have another theory about what causes Meniere's disease. I am a venture capitalist. By definition, it means that I have to listen to pitches day in and day out. And day in and day out, entrepreneurs come to me and they pitch me, and they have 60 slides in a pitch. And in that 60 slides, they're convincing me that all they need is 1% of the market, that they have first mover advantage, that they have patents pending, that they have a unique, proven team with a proven technology in a proven market. Every one of them, whether it's for shrimp farming, fabless semiconductor, social networks, every one of them says that. And because I have to listen to such crap, I have a ringing in my head, I'm going deaf and I get dizzy.
So before there's an epidemic of Meniere's disease in the venture capital industry, I came up with the 10-20-30 rule. This is the 10-20-30 rule. You should have 10 slides in your PowerPoint pitch. 10, not 50. I don't care if you have curve jumping, paradigm shifting, P2P, Google AdWords, social network, optimized, SQL-based way to sell dog food online. 10 slides. That's all we can handle. Those 10 slides you should be able to give in 20 minutes. You may have a 1-hour meeting, but you're using a Windows laptop. It's going to take you 40 minutes to make it work with the projector. All right? 20 minutes. And the smallest font you should use is 30 points. You see 20, 14, and 12. You should use 30 points for 2 reasons. First, the kind of people you're pitching to looks like that. The second reason is by having a 30-point font, you can put a lot less text. This forces you to actually know your presentation and just put the core of the text on your slide. If you need to put 8 points or 10 points fonts up there, it's because you don't know your material. If you start reading your material because you don't know your material, the audience is very quickly going to figure out that you are a bozo. They're going to say to themselves, this bozo is reading his slides. I can read faster than this bozo can speak. I will just read ahead. If you don't buy that 30 points is the right font size, I will give you... E essa é a ideia do Guy Kawasaki, para vocês. Ele faz a regra do 10, 20, 30. Nunca mais eu fiz uma reunião igual. Máximo 10 slides, no máximo 20 minutos de fala e o resto a gente troca. Isso para mim é fundamental e para as pessoas também. A gente inclusive ficou mais dinâmico depois da pandemia, né, gente? Mais cansado em algumas coisas. Vocês sabem melhor que ninguém, porque vocês trabalham com pessoas o tempo todo, né? Então a gente sabe exatamente o que vocês estão focando. Quero virar um pouquinho para cá, porque o pessoal tá absurdo. Obrigado, gente, por terem vindo também, né? Muito obrigado. Eu estava só dizendo para vocês que existem 2 tipos de financiamento. O financiamento do grupo de pesquisa e o financiamento da sua pesquisa individual. Então você tem a possibilidade de fazer 2 tipos de pesquisa. Em grupo, e aí vocês podem, já convidei vocês, toda a última terça-feira do mês, do 12h30 a 1h, eu tenho reunião no meu grupo de pesquisa. Vocês estão convidados para entrarem online. E tem o financiamento pelo grupo, mas, poxa, eu estou corrido, eu não consigo ir no grupo, eu posso fazer meu financiamento individual da minha pesquisa no exterior? Pode. E aí eu vou compartilhar com vocês, para depois quem escrever, quem quiser, no final vou deixar meu QR Code. Tem modelos de projeto, né? E tem a possibilidade de bolsas internacionais. Essa é a bolsa, por exemplo, da Ford Foundation, que eu falei que vocês vão fazer o pitch para eles. Tem a possibilidade do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, que financia pesquisas no mundo todo. Inclusive, eles têm várias metas ligadas à ONU em países em desenvolvimento, que trabalham em relações humanas, que trabalham nas áreas das humanidades. Você tem a bolsa Fulbright. Pra vocês terem uma ideia, eu apliquei para essa bolsa agora no passado e com ela eu tenho um professor que veio dos Estados Unidos, está dando aula comigo. É o maior especialista em didática do ensino superior. Ele está 5 meses no Brasil, financiado pelo governo norte-americano pela bolsa Fulbright. Eu não paguei $1 nem ele. Ele está financiado. E aí você sabia que tem a possibilidade de editais para brasileiros estudarem no exterior e ninguém fala isso pra gente? Alguém falou isso para vocês já antes, gente? 24 editais abertos para brasileiros estudarem nos Estados Unidos com a bolsa Fulbright. E aí, você tem a possibilidade de estudar na Alemanha. Aí você fala, poxa, mas eu não falo alemão. Como é que eu vou estudar na Alemanha? As bolsas da Fundação Konrad Adenauer, em várias universidades, você só precisa falar inglês. Você pode estudar lá em inglês na Alemanha, financiado pela Konrad Adenauer. Vários brasileiros e brasileiras já foram. Aí você tem a outra possibilidade, a Fundação Carolina. Mais de 800 brasileiros e brasileiras já foram com bolsa para a Espanha na Fundação Carolina. Você já pensou em passar um ano, 6 meses na Espanha fazendo estudo? São bolsas da Fundação Carolina. E aí, eu
peguei vários links de várias universidades no mundo todo que estão com bolsas abertas nesse exato momento para você estudar no exterior. E aí você tem Alemanha, Austrália, Canadá, China, Holanda, Itália, Israel, Polônia, Reino Unido, aí você pode estudar em Londres com bolsa. Tem a França, Singapura, Suécia. São mais de 10 países, mais de 21 oportunidades de bolsa. Então, se vocês quiserem, como eu falei, eu vou deixar o QR Code ao final, eu compartilho todos esses links com vocês. Tá? Por que você vai fazer uma carreira internacional? Por que internacionalizar a sua carreira? Todo mundo que foi dá depoimentos, né? I studied abroad because I wanted to get that sense of independence and being able to rely on myself, because you can't just call home. You just learn so much about yourself coming to a place where you know no one and no one knows anything about you, so you can be whoever you want to be. This is just something very different. It's really easy to make friends. The whole international community, they know what you're going through because they're going through it. You're all in the same boat. You are almost graduating, you're gonna leave home and your family for 1.5 years. It's a big decision. But then in the end, I was just like, no, I'm gonna do it. I'm just gonna do it. So far in life, that's the best decision I made. Gente, a possibilidade efetivamente de você mudar a sua fronteira passa por esses modelos de projeto. Vou compartilhar com vocês também, para quem escrever no final, quem quiser. Tem um modelo, por exemplo, que eu peguei da FAPESP, tem um modelo de projeto em pesquisa de grupo. Nem todo mundo às vezes acha, tem acesso. E tem algumas coisas, alguns macetes importantes nesse projeto que você aprende no grupo pesquisa. Porque, de certa forma, a gente acaba falando algumas coisas que o projeto tem que ter, porque a vida acadêmica acha importante que eles tenham, entendeu? E aí a gente consegue falar para vocês a parte do projeto de pesquisa e como esse projeto funciona. Tem a proposta do projeto individual de pesquisa, para você fazer a sua carreira no exterior individual também. Então essas são duas possibilidades de projetos que depois a gente vai trocar ideias e eu fico à disposição de vocês. Tem uma série de requisitos, eu estou vendo algumas pessoas até já tirando fotos, vocês fiquem à vontade. Mas eu posso compartilhar inteiro com vocês depois. E tem uma coisa que chama doutorado sanduíche, gente, para quem faz mestrado, etc. Doutorado sanduíche, por que a CAPES chama de doutorado sanduíche? Porque você passa um ano no Brasil, um ano nos Estados Unidos e um ano no Brasil. Ou um ano no Brasil, um ano na França e um ano no Brasil. Ou 6 meses. Um ano no Brasil, 6 meses na França e 6 meses, um ano, volta para o Brasil. Por isso que eles chamam de doutorado sanduíche. Mas tem mestrado sanduíche também. Tem a possibilidade de você fazer mestrado sanduíche também. E a CAPES financia isso com esses projetos de bolsa. É que as pessoas às vezes não falam para nós. A FAPESP também tem uma série de financiamentos internacionais com bolsas de pesquisa no exterior. A gente tem bolsa de estágio, uma série de bolsas de iniciação científica, uma série de coisas no exterior. A possibilidade também de você... Nunca falaram para mim que tinha bolsa de graduação no exterior. Eu não sabia disso na minha graduação. Eu nunca sabia, não sabia desse tipo de relações internacionais da CAPES para poder ter bolsa em todas as esferas. Desde professor visitante até graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É efetivamente uma série de coisas que você pode fazer fora do Brasil. O CNPq também financia essas bolsas no exterior. Então essas são algumas dessas agências de fomento que eu estou compartilhando com vocês. Dá uma olhada nas bolsas do Santander, gente. Santander tem vários programas que eles chamam de becas, né, de bolsas no exterior. E as pessoas às vezes não conhecem o programa Santander Bolsas. O Mackenzie fez um convênio com o Santander para dar bolsa para os alunos. E os nossos alunos então vão para a Espanha, vão para Portugal, vão para a Europa com a Bolsa Internacional do Santander.
E para finalizar, gente, tem algumas coisas que eu gostaria de deixar para você planejar a sua internacionalização. Algumas instituições cobram tuition, que é uma taxa. É importante você saber que essa instituição que você vai cobra ou não tuition, antes de você ir, porque às vezes o tuition é muito caro, o valor é muito caro. E às vezes a universidade pode te ajudar a negociar isso. A gente agora, essa semana, inaugura dentro do Mackenzie um órgão oficial do Departamento de Estado norte-americano chamado Education USA, que é um órgão do consulado dos Estados Unidos, que vai ajudar você a traduzir documentos num custo praticamente zerado, vai ajudar você com a carta de motivação, vai ajudar você com a carta de recomendação, com todas as propostas para você ir para fora do Brasil. Vale a pena você trabalhar dentro da universidade para você entender na pesquisa, dentro do grupo de pesquisa, como é que funciona o plano de trabalho, como é que é a carta de recomendação. Eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, que um aluno nosso da graduação, ele saiu e no ano passado ele resolveu aplicar para uma bolsa no exterior, o Gabriel. E aí eu falei para ele, fala com a Mayara, que a Mayara ficou em Berkeley, como eu falei para vocês, 6 meses. E a Mayara acabou de defender o doutorado comigo e ela é uma pessoa que tem muita experiência em carta de recomendação. E a gente trabalha juntos, eu faço a carta para você e a Mayara te acompanha durante o projeto. Quero ver se vocês ouvem agora. Bom dia, professor. Gabriel, tudo bem? Não sei se você lembra, tinha uma mensagem ano passado a respeito das cartas de recomendação. Eu fiquei em contato com a Mayara durante esse período e ela me ajudou, enfim, coordenar tanto os documentos como também a assinatura. E acabou dando certo, eu passei em UCLA, passei em Virgínia, passei em Duke e passei em Berkeley. E eu escolhi Berkeley, que era a primeira da minha lista. E então estou muito feliz e mandei mensagem para te agradecer pela disponibilidade, pela disposição de fazer a carta de recomendação para mim. E pode ter certeza que eu vou honrar tudo que está escrito na carta, tá? Obrigadão de coração e tudo de bom. Um abraço, professor. Então eu pensei o seguinte, aquele professor que eu falei para vocês, ele mudou minha vida e me resgatou do limbo e me deu essa possibilidade. E eu tento ser para os meus alunos todos os dias um pouco do que ele foi para mim. A última dica é, antes de você ir, dá uma olhada onde você vai ficar. Porque tem lugares maravilhosos que tem bairros ruins assim para você ficar. Não são os melhores lugares para você ficar. Eu já fiquei em alguns lugares que eu não ficaria, já fiquei em alguns lugares que foram incríveis. A minha estagiária docente, a Larissa, ela ficou num dormitório em Salamanca, que era maior que o apartamento dela em São Paulo. Então tem toda a possibilidade. A minha outra orientanda, a Bruna, ela passou um mês dentro de Yale, no dormitório deles, que era lindo, dentro do campus. Então existe toda a possibilidade de você fazer isso com a sua carreira, com a sua vida. Para fechar, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar perfeitamente, mas sigam os seus sonhos. Espera aí. Isso é Salamanca, gente. Aí que a Larissa morou durante 6 meses, que mudou a vida dela.
Muito obrigado, gente. Essa é a ideia. Se vocês quiserem, depois que eu compartilhe os links com vocês das bolsas e a questão dos projetos, eu fico à disposição. E também fico à disposição para vocês. Vocês estão convidados para a reunião do grupo de pesquisa toda a última terça-feira do mês, do 12h30 a 13h. Vocês podem entrar online, a gente combina e vocês conhecem um pouco desse modelo de pesquisa que a gente tem em várias áreas. Conhecem um pouco do nosso laboratório de inteligência artificial e outras coisas. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.